No dia 20 deste mês de junho, o Sol atingiu a sua máxima declinação norte, com o valor de 23 graus e 26 minutos de arco. Assim, deu-se início à estação de inverno. Um dos motivos principais para a ocorrência desta mudança de estação de ano é devido à inclinação do eixo axial da Terra em relação à perpendicular ao plano da órbita em torno do Sol. Esta inclinação é em torno de 23 graus e meio e o seu complemento tem o valor de 66,5 graus. Nesta outra figura, podemos verificar os 4 pontos notáveis que o Sol atinge durante o ano em seu movimento aparente pela esfera celeste. No solstício de inverno, que foi dia 20/6, o Sol atingiu a sua máxima declinação norte, em relação ao equador celeste. Os outros pontos notáveis são atingidos nos 2 equinócios, seja de março ou de setembro, e o outro ponto notável no solstício de verão, por volta de 20 e 21 de dezembro, que aí o Sol atinge a sua máxima declinação sul. Os valores dos solstícios da máxima declinação, seja sul ou norte, são os valores da inclinação do eixo axial da Terra em relação à perpendicular ao plano da órbita, que é de 23 graus e meio. Para entender melhor o que significa essa máxima declinação do Sol, que ele atinge tanto no solstício de inverno como no solstício de verão, vamos utilizar o programa estelar. Eu configurei para minha localização, Rio Claro, São Paulo. Aqui aparecem alguns dados depois da configuração, 617 metros acima do nível do mar. Coloquei o horário das 6h49 da manhã, que está no dia 20 de junho, que é o dia que o Sol nasceu no solstício de inverno. O meu fuso horário é o TC-3 em relação ao meridiano de Greenwich, e para cada observador, para cada local que você estiver, você tem que configurar a sua cidade. Você vem aqui na janela de localização, pode apertar também a tecla F6, abre a janela de localização, coloca o país que você está e a cidade. No caso aqui, colocando o país e a cidade, no Rio Claro, que é São Paulo, né? Já aparece automaticamente a latitude e a longitude. Para a minha localização, aqui é 22 sul, 47 oeste. Na maioria das efemérides e das cartas celestes, a gente verifica a latitude de menos 22 graus e longitude menos 47. Porque é um indicativo de sinal negativo na frente da latitude e longitude, significa que a gente está no hemisfério sul terrestre, ok? Então vamos lá, após configurar a localização, eu pesquisei antes o horário que o Sol nasceria no solstício de inverno para a minha localização no site Heavens Above e cheguei ao valor de 6h49. Aí eu vim aqui, configurei o estelário para o horário que o Sol estava nascendo. Por que eu quero isso, né? Porque eu verifico que o Sol está numa posição que não é o leste verdadeiro, né? O leste exato, né? E o Sol nasceu no dia do solstício de inverno na máxima declinação norte. Em relação ao quê? Em relação ao equador ou ao ponto cardial leste. Então, se eu colocar aqui a linha que delimita o equador, que é a junção dos pontos cardeais leste e oeste, eu verifico que para esta localização minha, no solstício de inverno, o Sol nasceu afastado do ponto cardial leste 23 graus e meio, mas em direção ao norte. Então ele nasceu no solstício de inverno na máxima declinação norte. Então, os solstícios, o Sol nasce na máxima declinação norte, para o inverno no hemisfério sul terrestre, e no verão ele nasce aqui na máxima declinação em relação ao ponto cardial sul. Vamos simular, só para vocês terem uma ideia,
onde o Sol vai nascer no equinócio. Olha lá, mês 6, dia 20, solstício de inverno. Vou avançar um pouco, cheguei basicamente no equinócio. Vejam só, vou diminuir aqui o horário. O Sol nasceu no leste exato. No equinócio, seja no de setembro ou no de março, o Sol nasce no leste exato. Em apenas 2 dias do ano que ocorre esse fenômeno, que são nos equinócios. Agora vamos avançar para dezembro e verificar no dia 20, basicamente 20 e 21, é o solstício de verão. Deixa eu diminuir o horário para o Sol ficar bem no horizonte e a gente verificar que o Sol nasce na máxima declinação sul. Então o Sol, vou tirar aqui a janela de horário, durante o ano ele tem essa dinâmica. Em dezembro ele vai para a máxima declinação sul, em relação ao ponto cardial leste ou à linha do Equador, e no inverno, em junho no nosso caso, ele vai para a máxima declinação norte. Temos que entender também que se é inverno no hemisfério sul terrestre, é verão no hemisfério norte terrestre. As estações do ano são diferentes. Quando é inverno aqui, é verão lá e vice-versa. Isso é muito importante de a gente entender. E toda essa dinâmica do Sol durante o ano, que ele oscila de mais 23 graus e meio para o norte ou menos 23 graus e meio para o sul, é decorrente da inclinação do eixo axial da Terra em relação à perpendicular ao plano da órbita. Isso é muito importante de entender, que é a dinâmica da variação das estações do ano. E também os 4 pontos notáveis que nós vimos na imagem anterior é decorrente também dessa inclinação do eixo axial da Terra. Seja no solstício de inverno na máxima declinação norte, ou no solstício de verão na máxima declinação sul, ou nos equinócios que ele nasce no leste verdadeiro, são os 4 pontos notáveis que, ao a Terra orbitar o Sol em 365,25 dias, que é o ano, ele atinge nesse movimento aparente. Então, o fato do Sol se movimentar pela esfera celeste é decorrente da órbita da Terra em torno da nossa estrela. Outro ponto importante que temos que ressaltar, que no solstício de inverno a duração do dia é a menor do ano. Com o Sol nascendo no lado leste na máxima declinação norte, nós temos essa passagem diurna do Sol ocasionando a duração do dia a menor do ano. Aqui eu vou simular esta passagem diurna do Sol. Vou colocar aqui uma linha muito importante, que é a linha do meridiano. A linha do meridiano é a junção dos pontos cardeais norte e sul, que ao o astro nosso passar por esta linha, ocasiona o meio-dia verdadeiro. Atingindo seu centro geométrico na linha do meridiano, é o ponto mais alto que o Sol atinge para o observador local. Vou parar um pouco aqui, vou avançar aqui para a gente conseguir ler aqui. Ele provavelmente já passou da linha do meridiano, por quê? Eu vejo pelo azimuth e a altura. Atingindo o azimuth de 359 graus, é a passagem meridiana. Vai zerar aqui, zerou, né? O azimuth zerou. Olha, eu vou avançar um pouco, ele vai atingir o zero, né? Vamos atingir o zero exato, que é a passagem meridiana do Sol. Olha lá, 15, 10 segundos. Eu vou colocar exato, aqui tá bom já. Vou travar aqui, 0 graus, 0 minutos de arco e aproximadamente 38 segundos, né? Então, este momento é a passagem meridiana do Sol. É o ponto em que o Sol atinge o meio-dia verdadeiro, ou o meio-dia astronômico. Neste momento, eu atingi a altura máxima do Sol para o observador local. Assim, quando o centro geométrico do Sol
atingir a passagem meridiana para o observador local, eu tenho a ocasião da metade do dia com incidência de radiação solar. A partir deste momento, nós temos a sequência da outra metade do dia. No solstício de inverno, no mesmo caso que o Sol está nascendo na máxima declinação norte, a partir do leste, ele também vai ter o seu ocaso na máxima declinação norte, a partir do ponto cardial oeste, como vocês podem ver aqui nesta simulação. Então, toda essa dinâmica da Terra em torno do Sol, seja no movimento de translação, né, que dura aproximadamente 365,25 dias, que a gente chama de um ano, e também o movimento de rotação da Terra em torno do seu eixo. Vou simular aqui um pouco o movimento de rotação mais acelerado para vocês terem uma ideia. Então aqui eu estou simulando para a minha localização no hemisfério sul terrestre. Eu tenho o ponto aqui que é basicamente o polo celeste sul, que é o ponto onde a Terra tem o seu movimento em torno do seu eixo, né? Então aqui é um ponto interessante para simulação de movimento da Terra em torno do seu eixo. Legal. Deixa eu voltar aqui no dia 20, né? Travar aqui para vocês terem uma outra ideia interessante. Então eu fiz aqui umas simulações de movimento. Vou voltar aqui no dia 20. Coloquei aqui o ponto da esfera celeste, que é o polo celeste sul, né? Que é indicativo do ponto do eixo imaginário da Terra, que é o prolongamento, na verdade, do ponto sul terrestre, certo? Nós que moramos aqui no hemisfério sul terrestre, nunca vamos observar o polo celeste norte, mas sim o polo celeste sul, que é este ponto onde o eixo imaginário da Terra está localizado. Muito bem. Então, devido à declinação máxima do Sol, eu tenho essa duração do dia sendo a menor do ano. No solstício de verão é ao contrário. Deixa eu voltar aqui para quando o Sol nasceu, às 6h48, 6h49 deste dia 20 de junho, e verificando que essa passagem diurna do Sol no solstício de inverno é a menor do ano. Se por um acaso nós estivéssemos no verão agora, a passagem diurna do Sol seria a maior do ano. Então, no verão, as noites são curtas e os dias longos, e no inverno, as noites são longas e os dias curtos. Tudo isso é decorrente do movimento da Terra em torno do Sol, que é inclinada em relação ao perpendicular, e também a Terra tem esse movimento de rotação em torno do seu eixo. O estelário ele é muito bacana de se utilizar para você estudar esses vários movimentos que o Sol tem aparente na esfera celeste, ocasionados pela dinâmica da Terra em torno do mesmo. É muito importante a configuração da sua localização e depois você simula vários fenômenos que ocorrem durante o dia, durante a noite, para verificação. Então isso é muito bacana de se realizar esses experimentos pelo estelário. Uma dica que eu dou é pesquisem nas efemérides, né, futuros fenômenos que irão acontecer, e depois vocês podem simular no estelário, fazendo um estudo bacana e configurando o acréscimo das datas, dos horários, e vocês podem verificar esses fenômenos com o uso do estelário. Então, o estelário é uma ferramenta muito importante para estudo de fenômenos astronômicos. Bom, espero então que vocês tenham entendido, né, o porquê que o Sol tem esse movimento aparente pela esfera celeste, que é decorrência da inclinação do eixo axial da Terra em relação à perpendicular ao plano da órbita. Muito bem. Agora o Sol, ele atingindo essa máxima declinação, que foi no dia 20 de junho, ele começa a retornar para o leste, que no equinócio de setembro ele nasce no leste exato. E aí, a partir do equinócio, ele já vai
para o sul, na sua máxima declinação sul, em que atinge no solstício de verão. Então, este modelo de simulação a gente faz basicamente pelo estelário, e você vai construindo conhecimento e entendendo esta dinâmica, porque é bacana você entender o porquê que o Sol tem esta variação durante o ano na esfera celeste. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido essa aula, essa videoaula, né? E eu vou fazer mais vídeos durante a ocorrência dos fenômenos. Que esse ano de 2020 ainda a gente tem vários fenômenos interessantíssimos, né? Eu vou destacar dois. A ocultação do planeta Marte pela Lua, que vai ser em agosto e em setembro. E uma conjunção muito bacana, que é uma das maiores conjunções dos últimos anos, que vai ser a conjunção do planeta Júpiter e Saturno, que eles vão estar tão próximos, que vai haver até uma conjunção dos satélites de Júpiter e Saturno. E a gente vai poder observar pelos telescópios. Eu vou falar muito desses dois fenômenos ainda durante o ano, e eu escrevo sempre lá no meu Instagram e no meu site. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima. Ótimas noites de observações a todos.